Ei, Cris, Oi, Thay, tudo bem? tudo bom? Vamos para mais uma live? Vamos lá. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente aí pelo YouTube, ou para quem está nos ouvindo pelo Spotify, ou pelas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook. Estamos aqui, eu, Cristina Cavallo, minha parceira, minha sócia, Tayane Amaral, do Movimento Ilumina. Quem já conhece a gente sabe que a gente faz essas lives, né, um pouquinho mais longas aqui para conversar sobre assuntos que são importantes para aquilo que a gente considera mais caro, né, no nosso trabalho, que é a cura do feminino, que é a construção da felicidade, da plenitude para nós mulheres, né, diante de tantos desafios. E a gente tem feito essas lives, tem sido bem interessante conversar sobre esses temas, ouvir vocês também. Então, não deixem de dar seu retorno, de dar opinião, de dizer aí nos comentários o que vocês acham sobre isso que a gente tem trazido aqui, se está fazendo sentido para vocês, porque isso vai contribuindo para a gente construir esse pensamento juntas, né? Essa é a nossa ideia. Não trazer verdades aqui ou ensinamentos, não é isso, a gente não tem essa pretensão, mas como o nome do nosso movimento diz, a gente busca iluminar alguns pontos que, ao longo do tempo aí da história, têm ficado um pouco nebulosos na realidade, na percepção das mulheres e com as mulheres, para com as mulheres. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que aflorou ao longo das últimas conversas, das últimas lives. Nós conversamos sobre traição em suas várias facetas e aspectos. A gente conversou também sobre dependência emocional, sobre dependência financeira, sobre agressão. E, embora esse tema que a gente vai trazer hoje ele não tenha sido apontado diretamente, nem por nós, nem por vocês, a gente entendeu que ele estava permeando um pouco a vida das mulheres e que talvez fosse um assunto central para a gente olhar de forma corajosa, para a gente olhar sem medo, sem receio, para a gente encarar esse sentimento que nem sempre é encarado e que quando é encarado é muito mal visto, que é o ciúme. O ciúme ele faz parte não apenas da realidade, mas também do imaginário. Ele está presente nas artes, na literatura, na dramaturgia, como um grande pivô dos dramas, das questões, dos problemas. E na nossa vida, na realidade da nossa vida, não é diferente. A gente lida com essa questão muito intensamente, dentro dos relacionamentos, principalmente, que é o nosso recorte aqui, pensar o papel da mulher, como a mulher se coloca, como a mulher se enxerga e como a mulher pode crescer, expandir, evoluir, prosperar, lidando também com o outro, né, dentro de uma relação. Então, hoje, nossa conversa aqui é sobre o ciúme. Tá, e você é ciumenta? Cris, já fui muito ciumenta, e a gente sabe, quando a gente está nesse processo aí de ciúmes, que é um grande sofrimento, tanto para a gente, quanto para quem está ali convivendo no relacionamento, né? O ciúme, ele tem uma capacidade muito grande de destruir qualquer relacionamento. E por isso a gente trouxe esse assunto como um tema de live, né? Não somente como um tópico dentro de outro live, mas a gente entendeu que é um tema tão importante, tão amplo, e que traz tantas consequências dentro de um relacionamento e dentro da vida da própria pessoa ciumenta, que a gente resolveu dar um pouco mais de atenção e trazer de uma forma, explorar mais isso, né? Então, a minha experiência, eu tinha ciúme da mãe do meu parceiro, isso nos primeiros relacionamentos, né? Então, o ciúme ele chega num extremo tão grande que a gente acaba até sentindo isso dos próprios familiares, dos amigos, da mãe, dos irmãos. Imagine de pessoas que estão ali fora desse contexto, né?
Então, o ciúmes, ele me prejudicou muito e a gente vê na realidade do dia a dia aí, das pessoas que a gente conhece e de assuntos que a gente vem acompanhando, que o ciúme destrói muitas famílias, muitos relacionamentos que têm muito potencial de serem muito, muito produtivos, né? De serem muito bons. E o primeiro ponto é entender se o seu ciúme já está extrapolando o limite do aceitável, se é que qualquer ciúme seja aceitável, né? Mas ele já está chegando a um ponto que prejudica a sua paz, o seu bem-estar, e, consequentemente, a paz e o bem-estar da sua família ou do seu parceiro, né? Então, a gente quer trazer um pouco das nuances do ciúme e entender até que ponto esse ciúme está controlado e a que grau ele já está prejudicando o seu relacionamento. É isso. Eu acho que eu vivi também um pouco disso. Eu me considero ainda hoje uma pessoa ciumenta. Vamos dizer assim, que eu tenho essa tendência. Não que eu goste disso, mas eu fui aprendendo a me desapegar um pouco desse sentimento que, quando ele é representado, ele costuma ser mostrado como um bichinho verde, né? Uma coisa assim, trazendo uma ideia de corrosão, que eu acho que é exatamente o que ele faz. E uma das coisas que me ajudou muito a sair de um lugar onde o ciúme era um padrão, ser ciumenta, e aí eu nem estou falando apenas de pessoas ou na relação também, mas eu estou falando até mesmo de coisas, ter ciúme das coisas, está muito relacionado a um apego, e a depositar talvez a nossa felicidade, a nossa satisfação no outro ou em outras coisas, entendendo que se alguém mexer, ou se alguém pegar, ou se alguém tomar, se alguém roubar, como se diz, a nossa felicidade também vai embora. Quando a gente consegue deslocar esse foco e entender que não, e isso é um trabalho muito mais amplo, que vai compreender também o ciúme e outros sentimentos, que é, de novo, olhar para a gente mesmo e focar em nós e pensar o que é importante para mim está em mim, não está nunca fora, não está nunca no externo, ao contrário do que a gente é levado a pensar no mundo, né? Que as coisas externas, a valorizar o externo, a olhar para fora, quando, na verdade, o principal é a gente estar sempre olhando para dentro. Então, quando eu entendi isso, e não foi um processo fácil, porque se desapegar dos apegos também é doloroso, porque a gente está acostumada naquele padrão, naquele apego. Você acha que se você abrir mão, aí que tudo vai degringolar mesmo. Mas, na verdade, é libertador. Então, quando eu entendi que aquele era um padrão nocivo para mim, e que aquela ideia do bichinho verde que vai corroendo é muito justa, porque o ciúme, na verdade, ele corrói realmente, não só ele vai corroer os relacionamentos, mas principalmente, eu acho que o pior de tudo, ele corrói a nossa própria essência. Nós nos perdemos de nós, deixamos de ser nós mesmos quando a gente está naquele mar revolto, sem ter onde se segurar, que o ciúme, quando chega num nível muito galopante, vamos dizer assim, nos traz uma sensação muito grande de solidão, de insegurança, de incompreensão, de não saber bem o que fazer, como agir. Eu acredito até que a gente retrocede um pouco no tempo, se torna mais imaturo, a gente passa a agir mais como uma criança que está perdendo algo, quando, na verdade, nosso trabalho na vida é o contrário disso, é caminhar para a maturidade. Então, eu acho que o ciúme ele proporciona um grande aprendizado quando a gente tem a coragem de encarar e entender o quanto ele é nocivo para nós e o quanto ele é sempre infundado. Por mais que alguém me diga, mas eu sinto ciúme porque a pessoa me deu motivos para isso. A pessoa pode ter tido algum comportamento ou alguma atitude que despertou em você aquele ciúme, mas ele é seu. Aquele sentimento é seu. A forma com a qual você encarou aquela ação ou aquele ato da pessoa, ela só depende de você. O outro, ele é livre, ele pode fazer o que ele quiser, ter as vontades, os desejos, as atitudes que ele quiser. A gente não tem o menor controle sobre isso. E quanto mais cedo a gente encara essa dura verdade, que é de não ter controle algum, mais a gente vai ter facilidade em se libertar desse sentimento e se libertar dessa corrosão
que o ciúme provoca na gente, né? Em nós, muito mais do que nos relacionamentos em si. Eu penso um pouco por aí, tá? E como é que você vê aí essa história? Perfeito, Cris. E com a fala da Cris, eu lembrei de um livro que transformou muito, muito modo de pensar assim, que eu tinha, né? Principalmente com relação a ciúmes, a desconfiança, que foi o livro Os Quatro Compromissos. Dentro dos quatro compromissos, tem um que ele, para essa questão dos ciúmes e para a convivência de casal, de relacionamento, ele é incrível, que é o não tirar conclusões. É não tirar conclusões nunca. Então, eu acho que ele não me atendeu porque ele está falando com outra. Isso é uma conclusão que você tira sem saber a realidade. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar com o real, com a realidade e com o que você tem de informação, sem tirar conclusão precipitada, você consegue viver muito mais em paz. Então, não tire conclusões. Que é esse ato da gente tirar conclusões de algo que a gente imagina que está acontecendo, isso é um terror, porque o ciúme aflora, a insegurança vem junto, você começa a pensar, imaginar vários cenários, vários contextos, e quando você percebe, você está vivendo uma traição na sua cabeça. E o nosso corpo, a nossa mente, ela não distingue o que é real e o que é imaginário. Então, quando a gente imagina uma coisa, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, ela vive aquilo que a gente está imaginando. Então, você começa a viver num estado de sofrimento por uma traição que você está imaginando, mas não aconteceu. Mas o teu corpo, a tua mente, ela sente como se tivesse acontecido. E você sofre como se fosse uma coisa real. Então, o que acontece? Sua mente, seu corpo, suas emoções, ali, suas reações, eles vão começando a viver nesse modo. E esse vai ser um modo que tem aquele termo, né, modus operandi, do seu corpo e da sua mente. Então, todo momento você vai estar vivendo e revivendo uma situação que não é real. Mas o seu subconsciente ele não entende isso, ele não entende que não é real. Então, você sofre, tem um sofrimento válido, um sofrimento real ali naquele momento de uma coisa que você nem sabe se está acontecendo ou não. Então, o ciúme excessivo, ele leva a nossa mente para esses lugares o tempo todo. A gente começa a imaginar cenários e começa a imaginar contextos que não estão acontecendo de fato naquele momento, mas que a gente, por conta desse sentimento de ciúme, de apego e de insegurança, a gente começa a viver o tempo todo isso. Isso é uma prisão, né? Isso é um sofrimento muito grande que não é legal de ser vivido. Então, trazendo um dos quatro compromissos do livro que eu citei, né? Não tirar conclusões. Quando vier um pensamento, ele deve estar fazendo. Parou aí, eu não sei o que ele está fazendo. Então, eu não devo imaginar o que ele deve estar pensando ou fazendo nesse momento, porque quase sempre não é o que a gente pensa. Quase sempre ele está fazendo uma outra coisa. Eu estou trazendo um exemplo sobre uma demora de uma resposta ou de não atender o telefone ou coisa do tipo, né? Mas a gente consegue imaginar cenários terríveis o tempo todo, né? Então, vamos fazer esse exercício mental. Vamos parar de tirar conclusões. E vamos esperar a resposta, vamos esperar a conclusão daquilo, trazer e ser munida de fatos e informações para que a gente saiba o que aconteceu ou o que está acontecendo. Tem outra situação que é o que será que ele está pensando? Está pensando em alguma coisa. A gente não controla nem os nossos pensamentos, imagina ter que lidar com o pensamento dos outros, né? Então, vamos deixar isso um pouco mais livre, um pouco mais leve, né? Vamos parar de antecipar acontecimentos, vamos esperar que aconteça para então agir, tomar alguma atitude. E aí a gente entra nessa piração de imaginar as coisas, tirar conclusões. Quando o nosso parceiro ou nossa parceira chega em casa, a gente já está com ódio no coração, porque já imaginou 200 mil cenários diferentes, e todos eles cenários ruins, que levam para uma possível traição, às vezes, quando não é traição, a gente pensa, porque não gosta mais de mim, porque não me dá mais atenção, porque já não está mais interessado, e isso vai criando tantas inseguranças e tantas situações na nossa mente que a gente pira. A gente pira e traz essa piração para o parceiro, para a parceira, né? Que a gente não encontra paz dentro do relacionamento.
Porque o tempo todo a gente está arquitetando cenários que não existem, que são coisas, conclusões que a gente fica tirando o tempo todo. Isso é um peso que a gente carrega e é muito sofrimento para ambos os lados. Vamos soltar um pouquinho essa carga, né? Vamos viver um pouquinho mais leve e confiar que a nossa vida é boa e que a gente não merece passar por certas situações e que a gente não vai passar porque a gente não traria isso para dentro do nosso relacionamento. Vamos largar um pouquinho disso e viver um pouco mais tranquilo, um pouco mais em paz. Né, Cris? O que você acha? Sim, e eu acho que isso que você falou, indo um pouco além, você trouxe um ponto importante, que é que a gente não... Nossa mente, nosso inconsciente, vamos dizer assim, ele não distingue realidade de fantasia ou de imaginação. Então, aquilo que a gente pensa necessariamente vai se transformar num sentimento, naquilo que a gente sente. E a gente não tem a noção de que aquilo não é realidade, a gente não consegue fazer essa distinção. E mais que isso, a gente vai acabar manifestando aquilo que supostamente é o nosso maior medo. Porque quanto mais você alimenta esse sentimento, que está muito relacionado a uma carência, né, de você talvez não se sentir boa o suficiente, e aí achar que a pessoa o tempo todo vai estar procurando algo melhor, ou vai estar tendo várias oportunidades na vida de conhecer pessoas, isso é a vida. Nós também temos as mesmas oportunidades. Todo mundo está aí no mundo e as coisas podem acontecer. É claro que quando você tem uma relação comprometida e as pessoas têm seriedade e respeito por aquele compromisso, isso se tranquiliza um pouco. Você, né, parte do princípio que aquela relação ela tem seus acordos. Quando a gente fala, por exemplo, sobre traição e diferentes nuances da traição, eu estava conversando esses dias com uma pessoa e aí a gente chegou a um enunciado simples, mas muito interessante. A traição é qualquer quebra de acordo. Então, é uma forma assim, um pouco mais fria de enxergar isso, até para a gente saber lidar. Bom, eu tinha um acordo no meu relacionamento, no meu casamento, enfim, o que quer que seja, e esse acordo foi quebrado. Talvez isso não queira nem dizer que isso está envolvendo uma outra pessoa, um triângulo amoroso, nada disso, mas pode ser qualquer natureza de acordo, qualquer natureza de traição. Da mesma maneira, o ciúme ele também se espalha por diferentes aspectos da nossa vida, denotando que a gente tem sim uma carência e que a gente ainda não entendeu que não temos nenhum controle, nem sobre, como a Tayane colocou, nem sobre nossos próprios pensamentos, às vezes a gente tem controle, quanto mais sobre as ações do outro, ou às vezes o pensamento do outro. Tem muito isso em filme, às vezes, em séries e tal, né? Que a esposa, né? O papel da esposa, a esposa está emburrada no dia seguinte, e aí o cara fala, pô, o que aconteceu e tal? Eu sonhei que você estava com outra mulher. Então, assim, querer controlar o sonho do outro é uma coisa tão do nosso inconsciente, nós não temos controle. Se fosse assim, a gente nunca teria um pesadelo. Não é algo que depende de nós. E o sonho faz parte da nossa individualidade, do nosso inconsciente, ele não necessariamente vai se manifestar na realidade, né? E, então, ter essa clareza e saber que minar, desativar esse sentimento de ciúme é fundamental para nós, para a nossa saúde mental e emocional, principalmente, e em última análise, até mesmo nossa saúde física, porque isso vai acarretar alguns problemas, vai acarretar ansiedade, vai acarretar uma dor de cabeça. Às vezes a gente começa a sentir isso no nosso próprio corpo, uma sensação de aperto, de contração, uma reviravolta no estômago, sentimentos que estão relacionados ao medo, por exemplo, medo de perder, ao apego, tudo vai se misturando num verdadeiro coquetel maléfico para nós mesmas. Então, acho que esse é o ponto principal, entender que o ciúme ele precisa ser desarticulado primeiro por nós. O outro, na realidade, pouco importa, o outro não existe. Não tem nenhum controle sobre as ações da outra pessoa. O que a outra pessoa quiser pensar, ela vai pensar. O que ela quiser fazer, ela vai fazer. E essa é uma realidade, às vezes, dura da gente aceitar, porque aí a gente também já parte de uma tendência de ter um pensamento negativo.
Então quer dizer que se o outro pode fazer o que ele quiser, ele vai fazer isso, 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 isso. Não sei, a gente não sabe. Ele pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, talvez a gente nunca saiba, talvez a gente saiba. Não é com isso que a gente tem que lidar, e muito menos não é com isso que a gente tem que se preocupar. Pelo contrário, a gente tem que cada vez mais se preocupar para nós, para a nossa própria cura. É totalmente inútil cultivar um sentimento negativo como ciúme, que desgasta, que estressa, que causa raiva, que causa outros sentimentos que vão se amplificando, baixando a nossa vibração, baixando a nossa frequência, nos deixando mais vulneráveis, nos deixando de mau humor, nos deixando pouco produtivas, é totalmente infundado, porque ele está pautado naquilo que a gente acha que pode estar acontecendo e num suposto controle que nós gostaríamos de ter sobre o outro, o que não existe em absoluto. Mas e aí, o que fazer efetivamente, né, na prática? O que a gente pode fazer para isso se resolver? Acho que primeiro, e o que você acha? Eu acho que primeiro um entendimento, né, a gente olhar para isso com um pouco mais de frieza, vamos dizer assim, de uma forma mais pragmática, ou mais estoica, enfim, mais fria mesmo, de olhar e entender por que eu estou sentindo isso, como é que eu posso desativar. E aí, mudar um pouco os hábitos. Eu tenho um hábito de fazer uma troca imediata, quando eu tenho um pensamento que não é interessante para mim, eu falo alguma palavra, cancela, só para dar um corte, e aí eu começo a pensar em uma outra coisa, eu acho um substituto, e aí daqui a pouco eu esqueço. Ou quando eu estou fazendo alguma coisa que também não é legal, ou quando eu estou sentindo alguma coisa que não é boa, eu tento imediatamente converter aquele pensamento ou aquela ação, e aí eu vou fazer algo por mim. Hoje mesmo a gente estava conversando mais cedo, eu e a Tayane, na nossa reunião de trabalho, e a gente tem algumas coisas em comum, né? E uma delas a gente encontra rotas de fuga quando a gente está lidando com uma coisa assim que é muito desafiadora e que a gente não tem condição de lidar naquele momento. Então, uma das coisas que a gente encontrou de coincidência que a gente faz junto a gente vai molhar as plantas, né? Pode parecer uma coisa boba, mas isso te coloca num outro estado. Então, vamos cuidar de outras coisas, vamos cuidar de nós, vamos cuidar de outra pessoa, às vezes do nosso filho, da nossa filha, dos nossos pais, vamos dar atenção para alguém, vamos ligar para uma amiga, vamos fazer, como as blogueirinhas estão falando, vamos fazer nosso skincare, né? Vamos fazer alguma coisa por nós, vamos dar uma caminhada, fui malhar hoje, vai malhar, para mudar um pouco. É uma coisa técnica isso, e pode parecer bobo ou ineficaz, mas na realidade não é. Você muda aquela forma de pensamento que estava se construindo ali, de pânico, de medo, de ciúme, de terror, de imaginar 1000 cenários negativos na cabeça e começar a sofrer com aquilo, você muda isso para uma outra atitude, para uma outra ação voltada para você. E aí você pensa, pô, que legal que eu estou fazendo isso. Vou tomar um banho como eu queria, vou sentar aqui, vou ler um livro e vou largar isso para lá, vou abstrair. Não é fácil assim. Pode não ser no início, mas em algum momento isso vai ficar um pouco mais tranquilo para você, de entender que não tem jeito. A vida é assim, e está todo mundo no jogo, está todo mundo no mundo, as pessoas têm suas expectativas, as pessoas têm seus medos, seus anseios, suas vontades, nós também temos, e está tudo bem. Se algo realmente acontecer, não vai ser porque a gente ficou preocupada que aquilo se impediu de acontecer. Não vai ser porque a gente não ficou preocupada que aquilo vai acontecer, porque alguém quis que acontecesse, isso não faz parte do nosso núcleo ali de controle. Então, é inútil. Na verdade, é uma preocupação inútil. Como diz aquele ditado, a raiva é um copo de veneno que a gente toma esperando que outra pessoa morra. E eu entendo que o ciúme ele está muito próximo desse sentimento, porque a gente faz muito mal para a gente mesmo, preocupado com uma coisa que, na verdade, não nos diz respeito. Mas é meu marido, então me diz respeito. Não, o que te diz respeito é o seu papel naquela relação. É como você age, é como se você se coloca, é o que você constrói junto com aquela pessoa, mas a vida dele não te diz respeito. E se ele efetivamente, né, depois de tudo isso, fizer realmente alguma coisa imperdoável, enfim,
pode acontecer. Aí sim, aí você pode então pensar em como você vai lidar, no que você vai fazer, mas o ciúme é literalmente sofrer antecipadamente e sem nenhum fundamento, sem nenhuma verdade muito definida, apenas a partir de suposições, de fantasias da nossa mente, né? E aí, Thay, você acha que tem a ver ou não? Total, e acho que é legal também trazer a situação, aquela situação em que o seu companheiro ou sua companheira vive tendo comportamentos que reforçam o seu comportamento ciumento. E quando isso acontece, a gente acredita que é o momento de uma conversa, e não mais de embate. É você expor que ele está fazendo ou ela está fazendo, mas trazer uma conversa no sentido de como eu me sinto com o seu comportamento. Então, traga para você a conversa. Não, eu não me sinto bem, eu me sinto insegura, eu me sinto enciumada, eu me sinto triste. Perceba que você traz o tempo todo o discurso para o que você está sentindo, para você mesma. Então, chegue com ele ou com ela e diga: ó, eu me sinto muito triste, eu me sinto muito insegura, eu me sinto com muita raiva, com muito ciúme quando eu vejo que você curte foto de outras mulheres, quando eu vejo que você assiste conteúdos que traz sensualidade, quando você fica de conversa no WhatsApp com muitas amigas, com umas conversas muito íntimas, eu me sinto dessa forma. E o que você pode fazer a respeito disso, para que eu pare de me sentir dessa forma? Então, comece a levar a forma como você se sente, e não trazer já brigas e discussões e esse clima que fica muito ruim, né, dentro do seu relacionamento. Que se você percebe que mesmo com esse tipo de abordagem, com esse tipo de conversa, o parceiro ou a parceira não contribui para que você se sinta melhor, repense esse relacionamento. Porque não é legal você viver nesse ciclo, né, de sofrimento por conta de ciúme. Então, se o ciúme, o que você sente, esse sentimento tão forte de ciúme, ele tem a ver também com comportamentos repetitivos do seu parceiro, da sua parceira, converse. Se a conversa não surtir muito efeito e você percebe que ele não está, ou ela não está contribuindo para o bem-estar do relacionamento e continua com comportamentos que você julga que não são adequados, repense o relacionamento. O que não é saudável, o que não é viável, é você permanecer em um relacionamento destrutivo, que está destruindo sua autoestima, está destruindo o seu emocional, o seu psicológico. Você dorme e acorda pensando em formas de como o seu parceiro ou sua parceira está lhe traindo, está lhe enganando, ou pode lhe trair, ou pode lhe enganar. Isso não é um relacionamento saudável. Isso não é nenhum relacionamento assim, bom para se viver. Um relacionamento, ele tem que lhe trazer paz, ele tem que lhe trazer acolhimento, ele tem que lhe trazer conforto, compreensão, tranquilidade, e não essa adrenalina o tempo todo de ficar com o corpo quente, porque o ciúme, ele traz isso, ele esquenta o nosso corpo, né? Vem aquele calor que consome o nosso corpo inteiro, e vem um ódio no coração, que você fica acelerada, tremendo, nervosa, ansiosa. Não é para a gente viver assim. Essa não é uma forma boa de se viver. O relacionamento, ele tem que ter paz, tem que ter tranquilidade. A gente tem que estar em casa ou estar no trabalho pensando em chegar em casa, encontrar a pessoa que a gente ama e abraçar, e beijar, e fazer coisas legais, jantar junto, assistir um filme, e não chegar e tirar satisfação por alguma coisa. Então, hoje, muitos relacionamentos, eles vivem em torno disso. Quando estão juntos, estão tirando satisfação de algum assunto, de alguma coisa, o tempo todo. E isso desgasta, isso corrói o relacionamento. E aí você acha que isso é o normal. O normal é ter momentos bons maior parte do tempo, e não o contrário. Né? Então, a gente tem que semear nosso relacionamento, a nossa convivência com o nosso parceiro, nossa parceira, de momentos bons na maior parte do tempo, e não o contrário. Então, converse com o seu parceiro, diga o que lhe incomoda, mas use essa estratégia de trazer a conversa para si mesma. Não chegar acusando, você está fazendo tal coisa, não.
chega e diz, ó, esse comportamento que você tem me causa dor. Eu me sinto triste, eu me sinto insegura, enciumada, eu me sinto mal, eu estou sofrendo. Então, não acuse, porque a acusação sempre coloca a outra pessoa numa posição ou de levar a outra acusação ou só se defender, numa situação de autodefesa. Então, se coloque como a pessoa que está sofrendo e não acusando, traga para você mesmo. Normalmente, esse tipo de conversa, esse tipo de abordagem costuma funcionar muito bem, ao invés de chegar com acusações e com brigas, né? Mas se o seu parceiro não lhe dá motivos, ele não tem esses comportamentos repetitivos que te causam ciúme ou insegurança, e é muita coisa da sua cabeça, é o que a Cris falou. Você não tem como controlar uma coisa que você supõe. E vamos parar de supor as coisas, né? De tirar conclusões precipitadas e viver mais o amor que a gente sente dentro da gente, né? Vamos demonstrar esse amor. Uma coisa muito legal que a gente sempre vê e lê é que a gente tem que tratar e ser da forma que a gente quer ser tratada e da forma que a gente quer que o outro seja. É muito questão de reflexo, né? A gente convive, troca experiência de vida muito com o nosso próprio reflexo. Então, se é uma pessoa que naquele momento não tá com um comportamento legal, não está não está sendo o ideal que você gostaria que ela fosse, experimente tratar da mesma forma que você gostaria de ser tratada e que você gostaria que o outro fosse, né? Então, é um exercício muito bom e que a gente colhe muitos frutos a partir disso. Com certeza, e isso, Thay, que você trouxe, tem uma coisa que eu gostaria de complementar. Você falou sobre a importância de se conversar, e aí eu queria reforçar uma ideia que é assim, conversar mesmo. Conversar não é brigar, conversar é racionalmente expor alguma coisa, porque é muito comum que o ciúme ele se converta em brigas, em discussões, porque está todo mundo já aflorado. Aquele que é o alvo do ciúme muitas vezes está cansado, está estressado, porque ele percebe toda aquela movimentação e às vezes não tem nem razão de ser. Mesmo que tenha razão, às vezes, muitas vezes o ciúme extrapola até a própria razão. Pode ser uma coisa boba e que a gente está amplificando. Então, quando se vai para a conversa, já se vai muito armado, porque os sentimentos estão ali muito, muito quentes, muito aflorados. Eu gosto de praticar aquilo que a gente faz e que a gente fala também no nosso livro, que é a filtragem. Antes de chegar para trazer um sentimento, uma emoção, para falar como você se sente, lide primeiro com esse sentimento internamente. Faça uma separação do que é real e do que pode estar sendo amplificado por questões que são suas, que não são do outro. Essas coisas não vale a pena levar para a conversa. Leva aquilo que foi essencial. E não tenha tanta pressa também de trazer isso à discussão. Às vezes a gente precisa de uns dias para processar, de um tempo para até mesmo entender aquilo que a gente está sentindo. Não é invalidar ou anular seus sentimentos, mas é colocar tudo numa balança e perceber o que realmente aqui precisa ser conversado e o que aqui são questões minhas que só eu posso resolver, que o outro talvez não precise nem ter conhecimento, porque não diz respeito a ele. Se a pessoa, de alguma maneira, te faz se sentir insegura, e você percebe isso em ações concretas, às vezes em palavras, em atitudes, é uma coisa, leva isso para uma conversa, porque há uma troca, o que você faz está me deixando dessa forma, como é que a gente pode chegar aqui num consenso? Mas se você se sente insegura a partir das suas próprias ideias, ou daquilo que você está imaginando, ou daquilo que você está trazendo, às vezes, de experiências anteriores, de relacionamentos anteriores, que você não curou e está projetando nessa relação, isso não diz respeito ao outro, isso diz respeito a um trabalho interno seu, a uma cura sua, para que você possa, sim, viver plenamente esse novo relacionamento, da forma que você quer. Esse ponto de muitas mulheres que chegam até nós e reclamam, trazem muitas reclamações, né, dos parceiros,
eu gostaria que ele fosse assim, gostaria que ele fosse assado, ele não é assim, eu queria que ele fosse mais assim. Primeiro, vamos trazer isso para uma realidade, que a gente nunca tem tudo aquilo que a gente quer, até porque o que a gente quer muda o tempo todo, e porque a gente sempre quer muita coisa, e porque a outra pessoa é só uma pessoa. Ela não é um compilado, né, ideal de tudo aquilo que a gente imagina, e que geralmente é muito irreal, do que seria o parceiro ou a parceira perfeito. Não existe perfeição, nós também não somos perfeitos. Aquela é uma pessoa com seus defeitos, suas qualidades. O que a gente gosta nessa pessoa? O que nos fez gostar dessa pessoa? O que nos fez escolher essa pessoa? Isso precisa estar presente o tempo todo, isso não pode ser esquecido. No momento em que você não consegue mais identificar, essa relação ela já acabou. Você não consegue mais perceber o que te faz feliz, ou você só tem reclamações, só pontos negativos, então tem algo errado sobre essa relação, não é nem sobre a pessoa, é sobre a relação. A relação ela não tem mais razão de ser, porque não se percebe ali, não tem saldo positivo. Ao mesmo tempo, se você chega e traz uma reclamação para a gente, eu gostaria, poxa, meu marido ele não é carinhoso, e você? Você é carinhosa? Porque também não adianta a gente só cobrar. A Yane falou uma coisa que é muito importante, a gente precisa entender que a relação ela sempre funciona como um reflexo. Então, se a gente chega agressiva, a gente também vai despertar uma reatividade. Por outro lado, se a gente chega com calma, a tendência é que haja calma naquela conversa. Se a gente chega com amor, com carinho, com cuidado, é mais provável que a gente também receba carinho, cuidado, embora cada um tenha suas linguagens, suas formas de amar. A gente sabe que a criação do homem e da mulher ela é diferente também, então as formas de manifestar isso elas também são diferentes, mas há um ponto de equilíbrio. E aí a gente vai entendendo e construindo a relação que a gente quer. Uma relação, ela não nasce do dia para a noite perfeita, ela nasce de uma determinada forma e, em geral, ela nasce pautada na paixão, e a paixão ela é muito propensa ao ciúme, porque a gente está muito ainda distante da racionalidade, a gente está vibrando totalmente no emocional, na paixão, é uma coisa assim mais desesperada, aquela pessoa, parece que só existe aquela pessoa no mundo, e se eu não tiver essa pessoa, eu vou morrer. Não vai, porque viveu até ali sem essa pessoa. Mas a paixão, ela causa toda essa confusão, todo esse estado bioquímico, inclusive, alterado. E aí o ciúme é muito facilmente cultivado nesse ambiente. Quando passa esse estágio mais perturbador e a gente chega no nível de um relacionamento um pouco mais maduro, onde a gente vivencia o amor, a gente entende que uma boa relação ela é construída a partir das conversas, a partir das percepções, a partir das mudanças de atitude, e aí não há mais espaço para um ciúme doentio. Pode acontecer um ciúminho ou outro, né? Poxa, a gente saiu, não gostei do jeito que você agiu naquele momento, quem é aquela pessoa, o que aconteceu, a gente pode falar sobre isso. Há maneiras também de se conversar e de se colocar. Se você percebe que é uma coisa talvez boba, pontual, que você mesmo vai esquecer no dia seguinte, deixa ela descansar um pouquinho antes de chegar para falar sobre isso. Talvez ela vá perder aí 90% do peso, importância, e nem mereça ser trazida. Vai trazer mais problema, mais discórdia, do que realmente construir ali algo que seja benéfico para vocês. Começa a avaliar, começa a balizar, a balancear, a pesar aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você vibra, e tira os excessos. Fica com aquilo que realmente é importante. E é isso sim que vocês têm que cultivar no relacionamento. Eu penso dessa forma, eu acho que essa é uma maneira da gente se preservar na relação, da gente viver a relação de forma mais verdadeira e da gente conseguir se libertar do ciúme, né? Um exercício que eu gosto de fazer, e comigo funciona muito bem, e que não é bem o exercício, é uma mentalidade mesmo. Eu sou uma pessoa, eu falo para mim mesma, eu sou uma pessoa comprometida, eu sou responsável, falando de relacionamento, né? Sou responsável, eu sou fiel, eu sou uma pessoa que
que sou confiável. E se eu sou isso tudo, quem vai estar do meu lado também vai ser, porque é o que eu entrego. Se eu entrego isso, eu mereço receber a mesma coisa em troca. É claro que existem situações que isso não acontece na prática, né? E isso não tem a ver com você, isso tem a ver com a índole da outra pessoa. Mas se você conscientemente, você pensa nisso e acredita firmemente nisso, a paz ela vem. Porque você entende que se o outro não for dessa forma, é porque não é ele que é para estar do seu lado. Porque o que você merece é o que você é. Então, se você é uma pessoa que é confiável, quem vai estar do seu lado também vai ser uma pessoa confiável. E você vai largar a preocupação porque o outro vai ser da forma que você é por questão de merecimento. Eu mereço isso. E se isso não acontecer, de alguma forma essa pessoa vai sair do meu caminho e vai vir para mim uma pessoa que eu mereço. Então você baixa a guarda, baixa aí a preocupação, porque você vai viver o que você é. Então a preocupação com o outro, com o que está fora do seu controle, ela vai diminuindo. Isso é um exercício que leva um pouco de tempo para a gente entender o real sentido disso. E quando a gente passa a viver o real sentido disso, o ciúme ele vai embora. Essa insegurança, esse sofrimento, essa especulação de coisas vai embora porque você vive o que você é. E você está tranquila com isso. Você começa a viver muito em paz. Então, esse é um exercício que eu faço já tem algum tempo. E, claro, outras coisas dentro do relacionamento surgem além do ciúme. Eu vivo muitas outras questões todos nós vivemos muitas questões dentro do relacionamento. Mas o ciúme em específico é uma emoção, um sentimento que da minha vida já está quase que completamente anulado por conta desses exercícios que a Cris falou, de alguns que eu falei aqui, e desse entendimento de que a gente vive o que a gente é, e eu mereço isso. Então, muita preocupação, muita especulação vai embora, e a gente começa a viver num estado de mais paz, de mais tranquilidade. E eu sugiro que todos vocês aí que estão ouvindo, que experimentem viver isso, experimentem esse entendimento na vida. E muita coisa vai mudando e a gente vai aproveitando cada vez mais nosso relacionamento. Nós conseguimos viver coisas incríveis dentro do relacionamento. Nós e o nosso parceiro somos um só. E isso é tão profundo, que é difícil até muito de entender, né? Então, a partir do momento que nós entendemos que nós somos um só, a gente começa a viver outras coisas além dessas preocupações tão superficiais dentro do relacionamento, que o ciúme acaba sendo uma forma de distração destrutiva muito grande de coisas incríveis que a gente pode viver com o nosso parceiro. Vamos aí abrir um negócio novo, vamos empreender juntos, vamos começar um projeto que vai levar a nossa vida, tanto como casal, tanto financeira, tanto de crescimento pessoal, a um nível muito mais alto. Pense em crescimentos que vão muito além dessas preocupações que são destrutivas dentro do relacionamento, né? Então, quando a gente deixa essa preocupação um pouco de lado, nós conseguimos enxergar, vislumbrar crescimentos incríveis, tanto pessoais quanto como em casal, em família, dentro do nosso relacionamento. O que você acha, Cris? É sobre isso. E isso me lembrou uma conversa que eu tive há um tempo atrás com uma pessoa que, há alguns anos já, me trouxe uma experiência que estava vivenciando de ciúme, e a gente chegou à conclusão de que a pessoa que é alvo daquele nosso ciúme, seja parceiro ou parceira, ela vai fazer o que ela quiser fazer, independente de você sentir ciúme, de você ser controladora ou não. Então, para quem é o ciumento, para quem está vivendo o ciúme, é muito mais saudável o não sentir, o não alimentar, pelo menos. Na hora que esse sentimento vier,
que a gente não o alimente, usando esses artifícios de troca de foco, mudança no nosso pensamento, porque a atitude da pessoa, ela é totalmente independente de nós não temos nenhum controle sobre isso. Isso não é agradável de se ouvir, mas, ao mesmo tempo, é libertador, porque tira de nós uma responsabilidade. E aí, em última instância, se efetivamente aquilo acontecer, o peso sobre nós vai ser muito menor, porque nós manifestando nossa realidade, todo mundo sabe disso, aquilo que a gente pensa, que a gente se preocupa, a gente traz para a nossa vida. Então, pode ser que não esteja acontecendo nada, mas de tanto você pensar, de tanto você se preocupar, de tanta caraminhola, tanto ciúme, vai acontecer, você manifesta. Você manifesta aquilo que é bom e você manifesta aquilo que é ruim. Então, por que alimentar isso? Quando, na verdade, nós temos tantas outras coisas boas em nós e na relação para serem nutridas, para serem gestadas, para serem germinadas, enfim. Esse é o lado bom que a gente deve olhar e cultivar. E aí o ciúme ele deve ficar num lugar cada vez menor, até que a gente possa efetivamente neutralizar esse sentimento na nossa vida. Eu conheço casais que vivem dinâmicas extremamente tóxicas, inclusive de vivenciar o ciúme dos dois lados, até mesmo com quase que uma competição. Ah, ele fez isso, ou ela fez isso, então agora também ele vai ver, porque eu vou fazer isso, elevado ao quadrado. E aí é uma dinâmica violenta até, né? Embora não haja violência física, há uma violência emocional, que é de fazer o outro, já que ele me fez sofrer, eu vou fazer ele sofrer, e aí depois a gente faz as pazes até que isso aconteça de novo, e assim essa relação vai caminhando. Qual é o propósito disso? É esse tipo de vida que você quer ter com alguém? Eu, particularmente, não. Eu busco uma relação onde eu tenha amparo, onde eu tenha amor, acolhimento, e onde eu tenha paz, onde eu possa ter suporte emocional em parceria com alguém para viver a minha própria vida, para realizar aquilo que eu desejo, para ter tempo para os meus projetos, para os meus sonhos. Se você vive uma dinâmica dessa, você não tem tempo nem saúde para nada, porque o tempo todo você está imaginando ou arquitetando sua vingança. E aí você está gerando mais disso o tempo todo. Então, é importante a gente parar também e observar qual é a dinâmica da nossa relação. E é isso que eu realmente quero. Se for, tudo bem, cada um é livre para viver sua vida como quiser, né? Mas se você percebe que ali tem uma toxicidade, tem alguma coisa que não era bem isso que eu queria, não era bem isso que eu imaginava, e isso acabou chegando nesse ponto, nunca é tarde para a gente reverter, para a gente ter uma conversa, pode ser que signifique o final da relação ou não, a gente não sabe, mas dá uns passos atrás e falar, não era esse o caminho que eu queria tomar, eu quero um outro modelo de relação. E aí sim, passar a vibrar, passar a viver, passar a pensar, magnetizar, a sentir a relação que você deseja, a pessoa que você quer ao seu lado. Eu gosto muito dessa prática que eu chamo de magia mental, que é projetar o tempo todo aquilo que é bom para mim, seja a própria pessoa. Imaginar que aquela pessoa, tudo que você gostaria que aquela pessoa, dentro da realidade dela, das possibilidades dela, fizesse ou agisse. Isso efetivamente funciona, porque não tem mais mistério, a ciência já explicou. A gente pensa, a gente atrai. Então, a gente pensa, a gente sente, a gente vai materializar. Então, o ciúme só atrapalha esse processo, porque ele vai baixar a sua vibração e não vai permitir que você, aí sim, faça essa magia de cocriação daquilo que você quer. Então, eu acho que, para a gente ir finalizando aí nossa conversa, acho que a gente pode entender que esse é um sentimento extremamente nocivo e inútil. E ele se retroalimenta, então ele é bem perigoso. Por isso, eu acho que a maneira é deixar ele passar fome, não alimentar, porque aos poucos ele vai se aniquilando, ele vai perdendo a força quando a gente olha para o outro lado e deixa ele um pouquinho de canto e não dá aquela comidinha para ele. Então, ele vai sumindo da nossa vida e a gente vai entendendo que a nossa relação tem tantas coisas maravilhosas, pelo menos deveria ter, e a nossa vida tem tantas coisas incríveis, tantas possibilidades, a gente tem tanto para fazer em pouco tempo, porque sim, nossa vida é finita, nós vamos morrer. E aí
por que a gente vai perder tempo com isso? Seja com uma pessoa que não vale a pena, que nos faz mal, ou seja numa dinâmica nossa interna em que a gente vive ali sofrendo, mastigando aquela dor, sendo ciumenta, magoada, manifestando doenças no nosso corpo. A gente não tem tempo para isso, ninguém está aqui para isso. Então, é hora da gente fazer uma reviravolta aí na nossa mente, quebrar esse ciclo vicioso e largar o ciúme de mão, porque ele não leva a gente a lugar nenhum, né? Se levar, não é um lugar legal, não é um lugar que a gente quer estar. Isso mesmo, e acho que uma coisa super importante, não deixe sua vida ficar estagnada por conta de ciúmes, que separa a sua vida realmente fica estagnada. E se você entende, percebe que não consegue sair disso sozinha, nós no Movimento Ilumina, nós temos, além dessas técnicas que a gente já citou para vocês, diversas outras formas de trabalhar esse sentimento, que é o ciúmes, né? São os ciúmes excessivos. Então, se você precisa de ajuda nisso, precisa de um acompanhamento para que você leve o seu relacionamento para um outro patamar, que você consiga aproveitar dentro do relacionamento momentos incríveis, não só momentos, mas que você tenha uma vida incrível dentro do relacionamento e consiga se libertar aí desses sentimentos, dessas emoções de ciúmes, né? Nós aqui no movimento estamos prontos para te ajudar, né? E entre em contato com a gente, fala no direct ou no Instagram, ou comenta aqui o vídeo que a gente entra em contato com você, que nós temos aí várias ferramentas para ajudar a sair dessa situação, a superar isso e que você consiga viver uma vida incrível dentro do seu relacionamento. E aí, se a gente encerra por aqui, a gente agradece a audiência de vocês e esperamos que os conteúdos realmente tenham aí uma relevância e ajude a você a sair de uma situação que não está tão legal e ao menos te traga insights para começar a viver uma vida melhor, que essa é a nossa missão. E a gente encerra aqui, né, Cris? É isso. Agradecendo a todo mundo e como a Thay falou, deixa um comentário, manda uma mensagem para a gente se você se interessou. A gente tem um programa de mentoria para mulheres, onde a gente trabalha 4 pilares da vida: físico, material, emocional, mental e espiritual, para a felicidade e para a plenitude. Esses temas que a gente traz aqui para conversar são temas que atravessam esses pilares, muitas vezes como desafios, e que a gente vai aprendendo a lidar com eles, com as nossas ferramentas, com ferramentas que a gente vem desenvolvendo aí há alguns anos, para que esses pilares sejam sólidos, que eles sejam robustos, firmes, e aí a gente possa construir uma vida plena e feliz. Então, fala com a gente conversa, marca um bate-papo e vamos transformar a sua vida numa vida maravilhosa, porque essa é a única vida que você tem e você merece uma vida boa, uma vida feliz, como todas nós. Beijo para todo mundo. Beijo, Thay. Gente. Gratidão pela conversa. Até a próxima. Tchau.